principais meios de transporte no Rio Amazonas são embarcações como a canoa, a rabeta e o barco. Todos flutuam por efeito do empuxo, olha o protagonista aqui, empuxo, né? Exercido pela água, conforme a lei de Arquimedes. Tá? A lei de Arquimedes basicamente diz que o empuxo é uma força contrária quando você afunda algo num líquido, né, ela aponta para o sentido contrário da gravidade, né, para cima, e ela tem tal intensidade quanto seria o peso da água deslocada por aquele objeto. Então, quando você coloca um objeto na água, ele desloca uma certa massa de água, e surge uma força que é igual ao empuxo, que seria igual ao peso dessa massa de água deslocada. Tá? Tem a fonte aqui. Em relação ao empuxo da água sobre a embarcação, considere as afirmativas a seguir. 1. Quanto maior a massa da carga colocada na embarcação, maior o módulo do empuxo. 2. Com carga ou sem carga, o módulo do empuxo depende apenas do módulo do peso da própria embarcação, independente da carga, está dizendo. E 3. Afirma que o módulo do empuxo depende da forma da parte submersa do casco da embarcação. Estão corretas, estão, né, corretas. Que ficou assim, errado, né? Aqui assim, ó, está, aqui seria estão, aqui não teria corretas, tá? Aí tem as alternativas aqui, qual tá? Apenas 1 e 3, enfim. Vamos lembrar aqui o conceito de empuxo. Então, primeira coisa que tem que lembrar, que muitas vezes confunde com pressão, né, que é força sobre a área, empuxo não é pressão, é uma força, né? Ele é uma força, dada em newtons no SI. Tá? Para começar, empuxo é uma força. Vou colocar aqui, pra vocês não esquecerem, que às vezes confundem. Porque a equação é parecida com a da pressão hidrostática, né? Então, empuxo é uma força. Quando você tem um objeto boiando, como um barco, por exemplo, flutuando na água, o que eu tenho? Quais são as forças atuando sobre ele? Lembra, as forças, quando você vai desenhar as forças sobre um corpo, você pode dividi-las em dois grupos, as forças de campo e as forças de contato. Essa divisão é útil para você não esquecer de nenhuma força, ou não colocar uma força que não está lá. Campo, faz o checklist. Primeiro vê campo. Campo pode ter gravitacional, elétrico ou magnético. Nessa questão não tem campo elétrico ou magnético, tem só o campo gravitacional, e a força que surge devido ao campo gravitacional é chamada de peso. Então, tem uma força aqui que não depende de alguém estar encostando no barco. É uma força de campo. É a atração gravitacional do planeta Terra sobre o barco. Peso do barco. Pronto, acabaram as forças de campo, agora é de contato. Ou seja, contato. Tem que estar encostando no barco. Tá certo? Quem está encostando no barco? O líquido. Beleza? Eu tenho aqui o líquido encostando no barco. Então, surge uma força. A força que o líquido faz nos corpos que estão imersos no líquido é chamada de empuxo. Acabou. Tá certo? Acabou. Então, se ele está flutuando aqui, se o corpo está flutuando aqui, é porque essas forças se anulam. Então, em módulo, o empuxo tem que ser igual ao peso do barco. Tá? Ah, eu falei que é o peso da água deslocada. Sim, de acordo com a lei de Arquimedes, você consegue provar isso aqui. Vamos chegar a equação do empuxo é essa aqui, ó. É a densidade do líquido, ou do fluido, né? Aqui seria líquido, mas pode ser gás também. Vezes a gravidade, vezes o volume imerso. O que é o volume imerso? É o volume da embarcação aqui, por exemplo, que está embaixo d'água, imerso. Emerso é fora, imerso é dentro, tá? Então, depende desse volume que eu pintei aqui de rosa, roxo, da gravidade e da densidade do líquido, tá? E ele sempre acaba, enquanto estiver boiando, né? Na hora que o peso for tão grande que ele supere o empuxo, mesmo com a embarcação totalmente submersa, né? Se ela chegar no limite aqui, que ela está completamente dentro d'água, e o empuxo ainda não for suficiente para sustentar o peso da embarcação, aí o que acontece? Ela afunda. E aí o peso é maior que o empuxo, ela realmente acelera para baixo, vai afundando, né? Então, mas enquanto ela boia, que é a situação que foi dada aqui, né, no transporte, está supondo que ela não está naufragando, né, ela está boiando, o peso tem o mesmo módulo que o empuxo. Então, se você lembrar dessa equação aqui que a maioria lembra,
vai achar talvez que a massa da carga do barco não influencia, porque ela não está aqui, pelo menos não diretamente. Tem a densidade do líquido, a gravidade e o volume imerso. Porém, quanto maior é a carga, maior é o peso que a água tem que suportar. Não depende do peso só da embarcação. Se eu colocar carga, caixotes, por exemplo, aqui no barco, o que vai acontecer? Esse valor do peso vai aumentar, vai ficar maior que o empuxo, o barco vai afundar mais um pouco, então ele vai vir mais para dentro da água. Mas se ele continuar boiando ainda, é porque aí, como aumentou esse volume imerso, ele afundou um pouco, então aumentou um pouco mais o volume que fica dentro da água, o empuxo cresceu também, igualou o peso. Então, enquanto você coloca mais carga, você acaba indiretamente aumentando o volume imerso. Então, sim, enquanto o barco está boiando, o empuxo depende da carga. Tá? Se você pensar num barco que está empuxo da água sobre embarcação, então suponho que ela está navegando, sim, depende da massa. Porque quanto maior massa, mais ele afunda, porque aumenta o peso, aí ele afunda mais, aí o empuxo cresce e segura o peso. Aí ele continua boiando. Percebeu? Então vamos analisar aqui, ó. Quanto maior a carga, a massa da carga colocada na embarcação, maior o módulo do empuxo. Sim, porque ele tem que igualar o peso. E essa massa da carga faz parte do peso total suportado pelo fluido, tá certo? Então, sim, a massa da carga do que eu acrescento na embarcação importa. Tanto que quando um navio, às vezes, bate, o Titanic bateu no iceberg, por que ele naufragou? A embarcação não mudou de, de formato, né? A embarcação, a massa da embarcação, ela quebrada ou ela inteira, supondo que nenhum estilhaço escapou dela, tem a mesma massa, mas entrou água dentro da embarcação. E a água tem peso. Então você aumenta o peso dentro da embarcação. Ela começou a carregar água, virou carga do navio. A água começou a virar carga do navio. Chega a um ponto em que ele não aguenta mais e afunda. Ele acabou até rachando depois, né? Mas antes, né, de afundar completamente. Então, sim, a água vira carga, entra dentro, né, entra dentro é redundante, entra na embarcação e, e acaba aumentando esse peso aqui, que ele vai lá dentro e assim afunda o navio. Então, assim, depende da carga que eu coloco dentro da embarcação, o empuxo. Ele vai tentando suportar isso, né? Vai afundando mais, ele vai suportando, que vai aumentando aquele volume imerso. Então, quanto maior a massa da carga colocada na embarcação, maior o módulo do empuxo, correto. Com carga ou sem carga, o módulo do empuxo depende apenas do módulo do peso da própria embarcação. Foi o que eu acabei de falar. Não, se fosse assim, o Titanic não afundava, né? Mas porque ele é mesmo entrando água ali, porque a água passou a fazer parte do peso da embarcação, porque entrou na embarcação. Então, com carga ou sem carga, o módulo depende apenas do módulo do peso da embarcação? Não, depende da embarcação e da carga na embarcação, do peso total do que está flutuando. Incorreto. O módulo do empuxo depende da forma da parte submersa do casco da embarcação. Isso aqui podia confundir, tá? Porque você vai pensar, mas se ele tem esse formato que eu desenhei aqui, digamos que é um prisma aqui triangular, sei lá, depende aqui da frente do barco, mas vamos simplificar, pensar que é um prisma triangular. Aí tem um certo volume aqui embaixo d'água. Se eu mudo para uma embarcação mais semisférica, assim, mais curva aqui, aí vai ser outro volume, né? Outro prisma e outro volume. E aí o empuxo vai mudar, porque vai ter um volume médio diferente. Mas não depende, tá? O que acontece? Se você muda aqui o volume, se você fizesse com mágica, plum, transformei agora em outro formato o barco do nada ali. Ele ia se ajustar para que aquele volume submerso que dê uma água deslocada igual ao peso que deu uma deslocada, que deu um empuxo, né? O peso da água deslocada fica igual ao peso da embarcação, então ele ia ajustar afundando ou subindo, depende de quanto eu aumentei a área ali. Às vezes eu aumentei o volume ali com mágica, e estava afundado, eu aumentei aquele volume do que está imerso, ele vai subir um pouquinho para ajustar. Então, independente do formato, o que importa é o empuxo igualar o peso. Ele se ajusta ao formato ali, ao volume deslocado. Tá? Então não depende do formato.
Para determinar o empuxo, eu preciso só saber do volume imerso, e ele sim depende da massa que eu coloco, da gravidade e da densidade. Eu concordo até que essa 3 talvez haja até uma abertura para uma discussão filosófica aí, mas no meu entender, realmente, até quando eu li a primeira vez, falei, será? Mas ó, depois pensando um pouco melhor, até o momento está aberto para discussões aí, mas ao meu entender, o formato, quando eu vou calcular o empuxo, eu não quero saber o formato exatamente ali do navio. Posso, para calcular o volume imerso, querer saber o formato, mas a pergunta é, em relação ao empuxo da água sobre a embarcação, o modo de empuxo depende da forma da parte submersa? Na verdade, depende só do volume dela, né? E não da forma dela. Ah, mas para falar a forma influencia no volume. Sim, aí entra a discussão filosófica. Mas eu acho que o examinador quis discutir a parte que depende do volume imerso, ou seja, da massa, mais ou menos do impulso, tem que sustentar o peso do navio para que ele não afunde. E isso independe se o navio tem forma oval, se tem forma de prisma triangular, prisma semicircular. Ele vai ter que imergir um certo volume para que a água deslocada dê um certo empuxo que iguale ao peso. Então, independente aí, agora saber quanto ele carrega, vai carregar de carga, é importante para eu saber qual é o empuxo. Tá? Agora, o formato aqui não depende. Para mim, assim, cabe discussão aqui, mas eu ainda acho que consegui entender o examinador. Quer dizer que depende do volume imerso e não do formato exatamente. Tá? Então eu vou concordar aqui. Essa aqui eu não vou ser que falar que podia discutir, porque realmente eu não tenho certeza. Acho que é muito filosófico isso aqui. Porque alguém podia alegar que, mas se eu mudo o formato do que está imerso, eu mudo o volume do que está imerso, porque vai ter outra equação para calcular o volume. Mas eu acho que não era nesse ponto, por onde a questão leva, que ele queria chegar. Toda a questão parece querer indicar que ele quer trabalhar a ideia de que o empuxo vai ser tanto maior quanto mais peso você coloca numa embarcação, maior o empuxo da água, que ela tem que sustentar esse peso para não afundar. É nessa ideia aí. Por isso, eu fico com a letra A, que diz que apenas a 1 é correta. A de amor.